De acordo com pesquisadores, os seres humanos possuem maior tendência a se lembrar de coisas ruins do que boas. O motivo para esse fenômeno talvez esteja escondido em nossas raízes evolucionárias, explicou a psicóloga Laura Carstensen ao The Washington Post. Na visão de muitos cientistas, lembrar-se de uma experiência traumática é muito mais importante para a nossa sobrevivência do que a memória de algo agradável. Em contrapartida, as memórias traumáticas podem resultar em um transtorno de estresse pós-traumático. Por esta razão, Deus sempre nos pede para lembrarmos de sua mensagem de amor que dissipa todo medo. O filme Com Mérito, estrelado por Brendan Fraser e Joey Pesci, conta a história de um jovem formando da Universidade de Harvard que, pelo meio mais improvável, cruza seu caminho com um morador de rua que o surpreende com poderosas lições de vida. Um dos pontos altos do filme é quando o mendigo coleciona suas memórias, tendo sempre uma pedra colhida do cenário local em que vivencia o momento marcante. Que possamos nos aplicar na busca de mantermos fresco em nossa memória a aliança de Deus conosco, como veremos no estudo Circuncisão, marcados para lembrar. Olá, seja muito bem-vindo. Você está na série Morando em Gênesis, uma produção do nosso canal Nômades Literários, e aqui no estudo de hoje estamos falando sobre a circuncisão no capítulo 17 do livro no qual estamos morando, meditando, que é o livro de Gênesis. Meu nome é Fernando e eu serei o vosso anfitrião na apresentação do estudo de hoje. Como sempre, a gente tem aí a divisão de capítulos descrito aqui no vídeo. Você pode consultar, revisitar alguns tópicos que achar mais interessante, quiser relembrar para sua fixação. E também quero deixar para vocês o link com um filme que foi mencionado, citado aqui na abertura, que é o filme Com Mérito. Está disponível num canal amigo e eu deixarei o link na descrição desse vídeo também, juntamente com as fontes de pesquisa que eu me servi para poder trazer esse conteúdo para você. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Gênesis 17:9. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Após um intervalo de 13 anos, Deus reaparece a Abraão, que agora tem Ismael, seu primogênito com Agar. Nesta quarta manifestação, Deus aprofunda a aliança com Abraão, enfatizando a importância de guardar seus mandamentos. O pedido de Deus para que Abraão guarde a aliança ressoa por toda a Bíblia, um chamado para lembrar e transmitir a história e a vontade divina e o seu amor para com a humanidade. Curiosamente, a natureza humana tende a reter mais facilmente as experiências dolorosas do que as alegrias, como ilustra o ditado popular: quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Deus instrui Abraão a fixar em seu coração a certeza de ser escolhido e protegido, e a transmitir essa verdade às futuras gerações, garantindo a sobrevivência espiritual do povo de Deus. Como, por exemplo, temos o louvor do profeta triste Jeremias, Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Gênesis 17:10. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Circuncisão, uma pequena cirurgia de remoção da pele chamada prepúcio, que cobre a ponta do pênis. Atualmente conhecemos essa cirurgia pelo nome de fimose, onde alguns de nossos bebês carecem desse procedimento médico. Esse rito não é originário do povo de Israel. O povo egípcio já praticava esse procedimento, porém o significado é novo. Uma vez que os egípcios tinham pelo menos 2 motivos para a circuncisão. Um era quando o adolescente atingia a passagem para a fase adulta, e o outro quando se era separado para o sacerdócio. Embora não está explícito o significado no texto,
Nós podemos inferir pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é que, a partir dali, todo descendente que viesse daquele órgão reprodutor marcado pela circuncisão seria integrante da família de Deus, sua propriedade exclusiva, sendo uma grande diferenciação entre o povo pagão e o povo de Deus. E o segundo motivo era que este procedimento não podia ser desfeito. Assim como Deus não volta atrás em sua aliança, ele não queria que o homem voltasse atrás em sua parte do relacionamento. Existe uma curiosidade no período interbíblico, que é o espaço de tempo entre o Velho Testamento da Bíblia, de Malaquias, até o Novo Testamento em Mateus, com a chegada de João Batista, que são de 400 anos, que é o surgimento de muitos movimentos políticos religiosos, como por exemplo os fariseus, saduceus, zelotes, onde os judeus revoltosos com Deus tentavam reverter essa cirurgia costurando uma pele nova no lugar, porém sem sucesso, trazendo sérias complicações. Quando não, a hemorragia levando a óbito. E no tocante aos motivos deste procedimento, podemos inferir um motivo científico extra aqui. Como o povo do Oriente Médio não tinha o costume de ser asseado, ficando em longos períodos sem banho e vivendo em regiões áridas como nômades, a propensão ao acúmulo de infecções era alta. Assim, essa cirurgia funcionava também como uma prevenção de riscos de doenças. Assim podemos ver todo o cuidado de Deus por trás de sua instrução. Muitas coisas que Deus pede para fazermos não entendemos de início e depois vemos que é o melhor para nós. Nem tudo o que é bom faz bem, e nem tudo o que é para o nosso bem é bom de se fazer, mas tudo quanto for o bem de Deus, ao final das contas, será bom para nós. Gênesis 17:11. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O significado espiritual da circuncisão. Deuteronômio 10:16. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. A circuncisão na carne representava a circuncisão espiritual do coração, e queria dizer que esse povo era um povo obediente a Deus. Era o povo que andava no temor de Deus. A circuncisão, mais do que um ritual físico, carregava um profundo significado espiritual. Seu propósito principal era simbolizar a remoção da dureza de coração, a extirpação da incredulidade e da obstinação. A remoção da pele do prepúcio representava, metaforicamente, a transformação interior necessária para um relacionamento genuíno com Deus. Em essência, a circuncisão era um sinal de obediência, amor e consagração a Deus, um símbolo tangível da aliança entre Deus e seu povo. Deuteronômio 30:6. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. A circuncisão física, na tradição judaica, era um símbolo da transformação espiritual que Deus realizava no coração dos israelitas. Essa mudança interior era essencial para que eles pudessem amar a Deus de forma plena e sincera. A crença central era que, devido à natureza humana pecaminosa herdada de Adão, o homem não seria capaz de amar a Deus por conta própria. A inclinação para o mal e a resistência a Deus tornavam essa transformação divina necessária. Através da circuncisão do coração, Deus capacitava os israelitas a amá-lo, servi-lo e obedecê-lo. A circuncisão física, portanto, representava essa aliança e a transformação interior que permitia um relacionamento genuíno com Deus. Jeremias 4:4. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração
ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja quem o possa apagar. Embora já fossem circuncidados fisicamente, essa prática por si só não tinha valor. O verdadeiro significado da circuncisão residia na transformação interior, na circuncisão do coração. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O apóstolo Paulo, outrora um rabino e fariseu profundamente versado no judaísmo, agora convertido ao cristianismo, confronta o legalismo judaico, uma crença que enfatiza a observância estrita da lei mosaica como meio de salvação. Os judeus da época acreditavam que a circuncisão física era a marca que os identificava como povo escolhido de Deus. Paulo, no entanto, argumentou que a verdadeira circuncisão era a do coração, uma transformação espiritual que ia além da simples marca física. Ele afirmou que a verdadeira identidade judaica não era determinada pela descendência ou pela prática da circuncisão carnal, mas sim por um estado espiritual, uma conexão genuína com Deus. Em outras palavras, Paulo ensinou que todo aquele que crê no Deus de Abraão, independentemente de sua origem étnica, é um verdadeiro judeu, pois já foi circuncidado no coração. Essa circuncisão espiritual é o que realmente importa, pois é ela que garante a salvação e a pertença ao povo de Deus. Romanos 4:11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Essa passagem bíblica do apóstolo Paulo aborda a questão da verdadeira identidade judaica e o significado da circuncisão. Para compreendê-la é preciso analisar alguns pontos-chave. Judeu interior. Paulo afirma que a verdadeira identidade judaica não se resume à descendência física ou à prática da circuncisão carnal. Em vez disso, reside na transformação interior do coração. Circuncisão do coração. A circuncisão verdadeira é a que ocorre no coração. Uma mudança espiritual que transforma a pessoa por dentro. Essa transformação é a obra do Espírito de Deus e não um mero ritual externo. Espírito, não segundo a letra. Paulo contrasta a circuncisão do coração, realizada pelo Espírito, com a circuncisão carnal, que é apenas um cumprimento da lei escrita. O que importa não é a observância externa da lei, mas a transformação interior que leva à obediência a Deus. Louvor de Deus. A verdadeira recompensa não vem do reconhecimento humano, mas da aprovação de Deus. Aquele que tem o coração transformado por Deus busca agradá-lo e não aos homens. Em resumo, essa passagem ensina que a verdadeira identidade do povo de Deus não se baseia em rituais externos, mas na transformação interior do coração realizada pelo Espírito Santo. Essa transformação leva a uma vida de obediência a Deus que busca a aprovação divina e não o reconhecimento humano. Gálatas 6:15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Essa passagem bíblica resume a mensagem central do apóstolo Paulo sobre a fé cristã e a relação com a lei judaica. Para compreendê-la, vamos analisar seus elementos principais. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Paulo está enfatizando que, no contexto do cristianismo, os rituais externos, como a circuncisão, não têm valor intrínseco para a salvação. Ele está combatendo a ideia de que a observância da lei judaica, incluindo a circuncisão,
é necessária para ser aceito por Deus, mas o ser nova criatura. O que realmente importa é a transformação interior, o ser nova criatura. Essa transformação é obra do Espírito Santo, que renova o coração e a mente do crente. Ser nova criatura significa ter uma nova identidade em Cristo, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Isto é, o que realmente importa é a mudança interior, o novo nascimento espiritual. Em resumo, Paulo ensina que a fé cristã não se baseia em rituais externos ou na observância da lei, mas sim na transformação interior que ocorre quando uma pessoa se entrega a Cristo. O que realmente importa é a renovação do coração, o ser nova criatura, que é obra do Espírito Santo. Colossenses 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa passagem explora o conceito da circuncisão no contexto do cristianismo, contrastando-a com a prática judaica tradicional. Vamos analisar seus elementos principais. Nele também vocês foram circuncidados. Nele refere-se a Cristo. Através da fé em Cristo, os cristãos experimentam uma forma de circuncisão, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Isso contrasta com a circuncisão física praticada no judaísmo, que era um ritual realizado por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa circuncisão é espiritual, não física. Ela envolve a remoção do corpo da carne, que representava a natureza pecaminosa. A circuncisão de Cristo refere-se à obra de Cristo na cruz, onde ele removeu o pecado e abriu caminho para a nova vida em Deus. Isto é, a verdadeira circuncisão é a obra de Cristo na vida do crente, que o liberta do poder do pecado. Em resumo, essa passagem ensina que através da fé em Cristo os cristãos experimentam uma circuncisão espiritual, uma transformação interior que os liberta do pecado e os torna novas criaturas. Essa circuncisão espiritual substitui a necessidade da circuncisão física, que era um símbolo da aliança com Deus no Antigo Testamento. Gênesis 17, 12 e 13. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Essa passagem descreve a instituição da circuncisão como sinal da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes. Vamos analisar os pontos principais. Circuncisão ao 8º dia. A instrução específica de circuncidar os meninos ao 8º dia de vida estabeleceu um padrão ritual que foi seguido na tradição judaica. A abrangência da circuncisão. A ordem de circuncidar todos do sexo masculino nas suas gerações incluía não apenas os descendentes diretos de Abraão, mas também os escravos nascidos em sua casa e os comprados de estrangeiros. Isso demonstra que a aliança com Deus não se limitava a uma linhagem específica, mas se estendia a todos os que faziam parte da comunidade de Abraão. Sinal da aliança perpétua. A circuncisão era um sinal físico e visível da aliança perpétua entre Deus e seu povo. A marca na carne servia como um lembrete constante da fidelidade de Deus e da responsabilidade do povo em obedecer aos seus mandamentos. Inclusão de estrangeiros. A inclusão de escravos e estrangeiros demonstra que a aliança estava aberta para todos aqueles que desejavam se juntar ao povo de Deus e aceitar seus termos. Em resumo, essa passagem estabelece a circuncisão como um rito fundamental da aliança entre Deus e o povo de Israel.
simbolizando a pertença a essa comunidade e a obediência aos mandamentos divinos. Gênesis 17:14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Essa passagem apresenta a severidade da aliança entre Deus e Abraão e as consequências para aqueles que a quebram. Vamos analisar os pontos principais. O incircunciso refere-se a qualquer homem descendente de Abraão que não tenha sido circuncidado conforme o mandamento divino. Deve ser eliminado do meio do seu povo. Essa frase indica uma punição severa que pode ser interpretada como exclusão da comunidade da aliança ou até mesmo morte, dependendo do contexto cultural e histórico. A ideia é que a quebra da aliança rompe o vínculo com Deus e com o seu povo escolhido, pois quebrou a minha aliança. A circuncisão era o sinal visível da aliança entre Deus e seu povo. A recusa em cumprir esse rito era vista como uma rejeição da própria aliança. Essa rejeição era considerada uma grave ofensa a Deus que exigia uma resposta severa. Em resumo, essa passagem enfatiza a seriedade da aliança entre Deus e seu povo e as consequências para aqueles que a desrespeitam. A circuncisão era um sinal de obediência e fidelidade a Deus, e sua rejeição era vista como uma quebra da aliança, que resultava em exclusão da comunidade e punição divina. Para nós, hoje, podemos extrair as seguintes aplicações. A aliança da graça de Deus é eterna. A aliança de Deus com seu povo é perpétua, como demonstrado na aliança com Abraão. O que muda é a forma como essa aliança é administrada e os seus sinais. Transição dos símbolos do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a aliança era ministrada através de símbolos como a circuncisão, o sábado e a Páscoa. No Novo Testamento, esses símbolos encontram seu cumprimento em Cristo. A circuncisão é substituída pelo batismo, conforme o mandamento de Jesus. O sábado se transforma no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, simbolizando o descanso espiritual em Cristo. O significado do batismo. O batismo na nova aliança assume o lugar da circuncisão como sinal de pertencimento ao povo de Deus. O batismo é um sinal exterior de uma obra interior, ou seja, a circuncisão do coração. Embora assim como a circuncisão não é uma garantia da salvação, mas sim uma sinalização pública de que se pertence à família de Deus. Descanso espiritual em Cristo. O dia do Senhor, o primeiro dia da semana, simboliza o descanso espiritual que encontramos em Cristo através de sua ressurreição. Lembrando que não necessariamente precisa ser um dia específico como um sábado ou um domingo, uma vez que tendo em sua consciência a necessidade de separar tempo para Deus, descansando dos afazeres cotidianos para se dedicar no serviço de louvor a Deus, que é essencial para a manutenção de sua fé. A importância da transformação interior. Assim como a circuncisão do coração era essencial no Antigo Testamento, a transformação interior continua sendo fundamental no Novo Testamento. A fé em Cristo e a obra do Espírito Santo em nossas vidas são o que realmente importa. Em resumo, embora os rituais externos tenham mudado, a essência da aliança de Deus permanece a mesma. Um relacionamento de fé e obediência, baseado na graça divina e na transformação interior, com as marcas do Evangelho no coração. Espero que tenham gostado desse estudo. Não esqueçam de curtir, ativar as notificações caso você seja inscrito. E se você não é inscrito, também já se inscreva, aproveite essa oportunidade, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas que você deseja que tenham acesso a esse conteúdo. E te vejo na próxima aula. Até mais, pessoal!